Graça e paz, irmãos. Estamos aqui na aula 8. Olha só, muita coisa já vem acontecendo. Nesse estágio que eu estou gravando essa aula, eu já vi alguns comentários da aula 1 e 2. Muito bom, né? Saber que vocês estão gostaram das aulas fórum, participações excelentes, muito bom. Bom, irmãos, vamos dar andamento agora ao nosso curso. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto importantíssimo, né? São objetivos e metas, né? Aqui já essa imagem traz uma luz para a gente de que não é muito fácil traçá-los, né? Qual caminho eu quero seguir, né? Como definir um objetivo, como definir uma meta a ser alcançada, né? O que eu acabei de falar já é importante. Uma meta a ser alcançada, ela é possível de ser alcançada? Ela é tangível? Posso alcançá-la? Então isso já é um primeiro questionamento que nós vamos discutir ao longo dessa aula, ok? Vamos lá, vamos avançar. Bom, tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é do John L. Beckley. Ele diz o seguinte: a maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. Isso é uma grande realidade, ok? Planejamento exige de nós muita atenção, muita percepção. Por isso que nós caminhamos muitas aulas falando sobre mudança de comportamento, influência da própria produção, do capital na sociedade, né? Na própria maneira das pessoas se relacionarem. Depois nós falamos muito sobre grupos heterogêneos, discutimos amplamente uma visão do consumismo, nietzschiana, darwinista, da prevalência do mais forte. Então o planejamento ele é fundamental. Todo o processo de gestão, se ele não tiver um bom planejamento, né, um bom planejamento aqui, ó, com planejamento, provavelmente nós iremos fracassar, ok? Vamos lá. Bom, objetivos e metas. O que é um objetivo? De modo geral, é aquilo ou algo que queremos. Então, eu posso querer qualquer coisa, tá certo? Mas aquilo que eu desejo é possível ser alcançado? Qual o esforço que eu vou ter que desempenhar para que esse objetivo seja alcançado? Ele é tangível? Ele é intangível? Ele pode fazer parte de um planejamento futuro? Ou ele é algo mais próximo, presente? Então isso é importante. E a meta? A meta é a sistematização processual para alcançarmos o objetivo. É o quando, como e quanto eu quero. Tá certo? Então, muitas vezes para a gente alcançar objetivos maiores, nós temos que estabelecer metas que são progressivas, para que no geral a gente alcance um objetivo maior. Isso é muito importante para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão, né? Às vezes a gente planeja, cria o objetivo, mas não prepara o caminho e a gente se frustra, né? Então aqui essa imagem é providencial. A gente está percebendo uma pessoa aqui, no caso uma mulher, né? Ela tem uma macro, né? Isso aqui eu posso dizer que é uma macrovisão, né? Que a gente percebe quebra-cabeças, indicadores, ela está pensando no macro aqui, né? Ela pode ter vamos pensar desse modo, ela pode ter um objetivo para ser alcançado e aqui ela, olhando a paisagem, né? Ela está pensando aqui em várias questões para que aquele objetivo seja alcançado. Então, com certeza, ela está estabelecendo metas, né, a serem cumpridas. Vamos pensar nesse gráficozinho aqui, ó, como uma meta. O que vocês acham? Então, a gente poderia pensar, olha, que ela tinha uma primeira meta ao longo de um determinado tempo. Então, vamos pensar assim, ó, isso aqui é tempo, isso aqui
é o cumprimento das metas, né? No tempo x1, certo? Ela alcançou a meta 1. No tempo x2, ela alcançou a meta 2. E aqui nós temos as variáveis, né? Olha só. Temos duas linhas aqui, né, na verdade, né? Dois segmentos, né? Se nós pensarmos como dois objetivos, né, eles têm pontos em comum, onde metas foram estabelecidas para que fossem cumpridas, para que esses dois objetivos fossem alcançados. Olha só que legal. Eu peguei essa imagem aqui, ó. Não programei nada, tá? Só para a gente discutir um pouquinho, para vocês entenderem essa dimensão e essa perspectiva. Ok? Muito bom. Vamos avançar. Variáveis para determinar uma meta. Então, a meta ela tem uma especificidade. A gente precisa saber se existe como mensurá-la, tá certo? Mensurabilidade. Outra questão é execuibilidade. Ela é exequível ou não? Quarta questão, a gente vai classificá-la por relevância. E a meta, a quinta questão, é o tempo. Ou seja, acabei de mostrar no exemplo básico lá anteriormente, aqui, a função, né? Coloquei aqui a função em relação tempo versus execução, né? Então, coloquei aqui meta 1 e meta 2. Ok? Então, essas são as variáveis principais para que nós estabeleçamos uma meta, ou pensarmos numa meta, tá certo? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado de não estabelecer metas muito fora desses 5 passos aqui, ok? Então, eu especifico, especificidade da meta, mensurabilidade da meta, execuibilidade da meta, sua relevância e tempo. Esses são fatores importantes para que vocês guardem, para que possam se desenvolver aí na própria gestão e desenvolver metas de uma forma bem científica, nada tão jogada no ar. O que a gente percebe hoje, irmãos, é que existem diversas pessoas que pensam gestão de uma forma totalmente equivocada, e quando vão desenvolver as suas metas, essas metas elas não foram não passaram por um crivo desses 5 pontos aqui, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes estabelece uma meta que ela é, por exemplo, inexequível. Eu não consigo executar todo o processo para alcançar aquela meta, né? Ela é inespecífica, uma meta solta que não vai nos levar a nada, na verdade, é só a perda do tempo e de energia, ok? Não se trabalha a questão da relevância e não se pensa no próprio tempo, como nós já falamos. Bom, variáveis para determinar um objetivo. Então, nós falamos das metas e agora nós vamos falar do objetivo. Começamos das metas, porque falamos que é a partir delas que vamos, né, buscar alcançar os nossos objetivos. Então, relevância. O objetivo precisa ter relevância. A capabilidade. Eu tenho capacidade processual, tá certo? Para alcançar esse objetivo, isso é muito importante. Clareza e valor da informação. O que eu preciso saber para alcançar esse objetivo? A informação dotada de valor é fundamental. Por quê? Muitas vezes nós temos uma série de informações que não nos dá clareza para alcançar determinados objetivos. Então a gente precisa saber identificar informações claras e com valor, ok? Progressividade, planejamento. Então, eu preciso planejar um alvo para poder alcançar um determinado
objetivo, certo? Mensurabilidade. Eu preciso fazer o quê? A checagem das etapas ou a parte processual de metas intermediárias para que aquele objetivo futuro seja alcançado. Então é muito importante a gente ter toda essa questão em mente, assim como as anteriores, que são as variáveis para se determinar uma meta. Ok? Vamos lá. Bom, chegamos aqui numa parte legal, parte do diagrama de bloco, onde nós vamos fazer um desmembramento de macroprocesso e microprocesso, tá certo? Então eu vou ter aqui as entradas, que são os inputs, que são as demandas. Nós vamos ter os processos macro aqui, processo A, B e C, e as saídas, que são os outputs, que é o objetivo final. Então, eu tenho uma demanda. Essa demanda gerou para mim um objetivo, tá certo? Eu tracei metas parciais e coloquei aqui que eu incluí alguns objetivos parciais, tá certo? A gente pode fazer isso também, né? Estabelecer metas parciais e objetivos parciais para a gente alcançar um objetivo final. Então, o diagrama de bloco, ele é uma ferramenta utilizada para organização de macro e microprocessos, né? Aqui, na verdade, ele está sendo demonstrado para macroprocesso, ok? Mas depois eu vou mostrar para vocês o destrinchamento dos microprocessos nos slides futuros. E nós vamos até fazer um aqui. Agora eu vou pensar em algum durante a aula. E eu vou abrir, até peço que os irmãos não estranhem, porque eu vou expandir aqui na tela do meu PC mesmo. E vamos fazer um, ok? Vamos trabalhar, tá bom? Vamos avançar. E à medida que nós formos avançando, vocês vão entendendo melhor, certo? Aqui a gente poderia pensar. Vamos pensar primeiro num exemplo básico. Eu tenho uma demanda, tá certo? Vamos colocar que essa demanda seja que eu precise comprar um presente, ok? De aniversário. E a saída, o objetivo, o output é o presente comprado, ok? Então, primeiro processo, o que eu poderia pensar aqui? Analisar, por exemplo, a necessidade do presenteado. Olha só, interessante. O segundo processo, pensar a maneira do meu deslocamento e os lugares aonde eu vou adquirir este presente. E o terceiro seria a forma ou a maneira que eu entregaria esse presente. E aqui é o presente entregue propriamente. Então, coloquei aqui, lógico, irmãos, muito simples, tá certo? É só uma introdução. Nós vamos dar uma complexada em tudo isso, mas à medida que nós formos avançando, ok? Então, isso aqui era um processo, beleza? Vamos avançar. Não fiquem assustados, isso aqui é algo muito simples. Vou fazer um com vocês aí, vocês vão ver que é tranquilo, ok? Vamos lá. Olha só, o que eu fiz aqui, irmãos, agora? Eu incluí naquele quadro anterior os objetivos, né? Então, aqui são as variáveis dos objetivos e as variáveis das metas. Isso aqui é importante para que a gente entenda que quando nós formos construir os microprocessos, essas questões devem ser levadas em consideração. Outra questão importante o seguinte: quando nós formos estabelecer também os macroprocessos,
precisamos enxergar a aplicação da percepção das variáveis, né? Então, eu preciso um bom macroprocesso, ele precisa ter relevância, eu tenho que ser capaz de cumpri-lo, eu tenho que ser claro, eu preciso enxergar ele dentro de uma progressão e uma maneira de medi-lo, ok? Assim como as metas, elas precisam ser específicas, poderem ser medidas, execuíveis, ter relevância e eu preciso de prazo, ok? Então, esse ainda é um diagrama não total nem completo entre macro e microprocessos, tá? É só para que vocês associem o que eu já falei com a ideia do diagrama de bloco. É uma ferramenta muito bacana que vai ajudar vocês a se organizarem aí em várias atividades na igreja. Microprocesso, olha aqui, veio a palavrinha. É uma análise minuciosa da coisa em cada uma de suas partes. Então, se eu tenho macroprocessos aqui, né, eu tenho demandas e saídas, né, inputs e outputs. E tenho macroprocessos. O microprocesso é o detalhamento desse macroprocesso. Então, vou pegar, eu coloquei coisa por ser mais abrangente, mas vou pegar parte desse processo e vou detalhar, certo? Então, vou pegar os macroprocessos que foram emblocados aqui, ó, e vou detalhá-los, ok? Ó, das entradas do processo A, do processo B e do processo C e das saídas, ou seja, é um detalhamento sistêmico de todo o processo em todas as suas fases que abrange das demandas até o objetivo final. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês, ok? Então, nós vamos fazer um detalhamento de microprocessos. Então, vamos lá. Olha que legal. Macroprocesso, objetivos e metas. Aqui ainda nós estamos nele. Só que agora eu comecei a preencher algumas questões aqui, né? Então, nessa entrada, nesse input, eu tenho a ampliação do tempo e o aumento de lugares. Então, o que aconteceu? Ó, pensa comigo. Você começou um ponto de pregação, ok? Esse ponto de pregação se tornou uma igreja, uma pequena igreja, num salão que passou a ser de vocês. Vocês compraram esse salão, mas o que acontece? Ele precisa ser ampliado. Então, essa é a minha demanda, é a ampliação propriamente do templo. Então, eu preciso aumentar lugares. Então, essa é a minha entrada, meu input. Tá certo? Qual é o meu output? É o tempo ampliado e o aumento de lugares. Então, eu já dei uma resposta. Mas, para que isso aconteça, eu preciso estabelecer procedimentos, eu preciso estabelecer processos para alcançar esse objetivo final. Então, aqui, eu embloqueei 3 macros processos, né? Então, primeiro, para que eu amplie o tempo, eu preciso apresentar um projeto. Não vou fazer uma ampliação do tempo sem a apresentação de um projeto. Até porque nós temos leis, né, municipais para serem respeitadas em relação a isso, ok? Então, o primeiro macroprocesso é apresentar o projeto. Depois, o segundo macroprocesso, eu preciso analisar o custo projetado e variáveis. Por que o custo projetado? Porque ele é futuro, ok? Eu ainda estou pensando na ampliação. Então, eu vou analisar o custo projetado e as variáveis, ok? Quais são as variáveis? A inflação, por exemplo, né? O aumento do material da construção, enfim, entre outros, tá? Beleza? Entradas e saídas, receitas da igreja, enfim, são várias. Eu separei alguns nos próximos slides que podem ter até outra conotação. Aqui eu só estou expondo para vocês os macros processos.
E depois que eu faço isso, eu apresento um projeto, analiso o custo projetado e variáveis, eu preciso aprová-lo. Não posso implantar uma reforma, uma ampliação do templo sem aprovação do conselho, né, da igreja ou da própria congregação, em uma assembleia ordinária ou extraordinária. Olha só, já entrando um pouquinho das questões ligadas à administração. Bom, mudamos aqui, ó. Agora vocês vão entender um pouquinho mais sobre o diagrama e a aplicação básica e a questão dos macroprocessos e dos microprocessos. Então eu tenho objetivos e metas, tá certo? Para serem alcançados, e tenho aqui microprocessos, ok? Então, olha só, eu continuo com a ampliação do templo como uma entrada, e eu preciso apresentar um projeto. Para apresentar um projeto, eu tenho uma série de questões que precisam ser feitas, ok? Uma série de microprocessos. Então, o que eu preciso fazer para apresentar um projeto? Eu preciso contratar um engenheiro responsável. Tá certo? Como que eu vou propor uma ampliação de templo se eu não contratar um engenheiro responsável? Vocês compreendem, irmãos, como que é importante isso? Segundo, o que eu preciso? Apresentar as demandas. Então, eu preciso chegar para esse engenheiro e dizer para ele, falar assim, olha, engenheiro, nós estamos querendo ampliar o templo para mais 200 pessoas, né? Ô, glória, olha aí, irmão. Começou lá no ponto de pregação, ponto cresceu, e agora eu preciso ampliá-lo, ok? E aí ele vai te dar o quê? Um parecer técnico. Por exemplo, ele vai dizer assim, olha, irmão Alan, vou usar o Alan, nosso querido aluno. Irmão Alan, eu consigo esse projeto para você, mas na questão técnica nós não conseguimos ampliá-lo para essa quantidade de pessoas. Nós conseguimos ampliá-lo para 150 lugares. Então ele vai te dar um parecer. Aí, depois disso tudo, vai ser necessário vocês fazerem uma análise estética do projeto, né? Eu coloquei da obra aqui, né? Mas do projeto. De repente, até nesse momento, pode ter uma assembleia para aprovar essa análise estética, ok? A análise do templo, como ele vai ficar, com a ampliação dos lugares, que é a parte de edificação, da execução, entre outras coisas. Então, quando eu vou apresentar um projeto, a apresentação de projeto, quando nós vamos fazer uma apresentação de projeto, olha quanta coisa nós precisamos nos preocupar, né? Então eu tenho aqui um macro processo, eu embloqueei aqui a apresentação de projeto, mas para que isso aconteça eu preciso ter uma série de outras atividades, ou seja, eu preciso ter uma série de outros objetivos e metas parciais. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Olha só que importante que é. Tá certo? Vamos aqui para a análise de custo. Bom, análise financeira e da arrecadação da igreja. Eu não vou me propor a fazer uma ampliação aqui do templo, aumento de lugares, enfim, uma série de outras coisas, se eu não fizer uma análise financeira e da arrecadação da igreja. Nós temos condições de executar essa obra? Sim ou não? Ou seja, olha só, lembra lá quando eu falei das variáveis de um objetivo final? Então, eu tenho perna para isso? Eu consigo executar isso? Olha só. Análise do impacto das finanças e manutenção de projetos. Ou seja, essa obra ela vai gerar um impacto nas finanças da igreja. E eu tenho mais projetos na igreja. Então, eu não preciso fazer uma análise da viabilidade desse projeto? Tá certo? Eu não preciso fazer? Quando eu falo da viabilidade, estou falando aqui em análise de custo e variáveis. Ou seja, eu tenho uma igreja funcionando já, uma igreja em pleno andamento, e estou me propondo a realizar uma ampliação na qual depende dos membros e vou gerar uma influência direta na vida desses membros com essa ampliação. Ok? Então isso é algo que tem que ser muito pensado, certo? E depois na aprovação, né? Então, para aprovar o projeto,
eu preciso levantar linhas de crédito e propor isso à igreja, a uma assembleia, apresentar a análise financeira e as variáveis possíveis para essa minha membresia, apresentação dos impactos também. Quando eu falo impacto, aqui eu não estou colocando se ele é positivo ou negativo, né? Porque o impacto é positivo ou ele é negativo. Então eu vou apresentar os impactos que isso vai gerar, positivos e negativos, e a forma de geri-los também, eu posso descrevê-los, ok? E aí eu vou fazer uma apresentação do crescimento projetado da igreja. Olha o que eu estou colocando aqui para vocês. Eu estou dizendo assim, ó, nós vamos ampliar o templo, nós pensamos em ampliar o templo, nós projetamos essa ampliação, nós analisamos os custos e eu estou apresentando tudo isso à minha igreja. E estou colocando aqui no item 4 a projeção de crescimento da igreja. Olha só, irmãos, eu quando eu estava construindo esse material, eu pensei nisso para vocês terem uma ideia da dimensão, da importância dessa organização toda aqui. Tá certo? E vamos imaginar que tudo isso foi apresentado, e isso foi aprovado, e nós temos na nossa saída a aprovação para ampliação do templo e aumento dos lugares, ou se a gente estendesse mais isso, é claro que eu não coloquei todos os processos, a saída final seria o templo ampliado e o aumento dos lugares. É claro que existem mais fases aqui, hein? Muitas fases. A gente tem todo um processo aqui. Nós vamos supor, se nós tivéssemos um momento de demolição de partes da igreja, né? Isso teria que estar sendo previsto após a aprovação do projeto. Isso teria que estar sendo previsto também nos custos. Isso teria que ter sido aprovado também em assembleia, esse cronograma da fase da obra. Então, por exemplo, depois da apresentação do projeto, eu poderia ter aqui dentro dessa caixinha aqui, ó, da apresentação do projeto, que é aqui tempo de execução, análise de tempo de execução, a construção de um cronograma, ok? Então, eu acredito que ficou muito claro para vocês a aplicação dessa ferramenta. E vocês começam a analisar aqui como que ela é tão relevante. Ela fica organizada, né? Ela dá para a gente uma visão ampla das questões. É claro que aqui ela está limitada por espaços e eu delimitei também itens. Então, no projeto que vocês vão desenvolver, eu não quero nada além disso, ok? Eu quero que você, aluno, só me mostre que você entendeu e saiba fazer, tá? Ok? Pensando sempre que a minha pretensão e os meus objetivos com vocês é de capacitá-los para o reino do Senhor no aspecto de gestão, irmãos. Então, eu quero que vocês consigam fazer essas coisas com muita tranquilidade, ok? É a proposta que nós temos passado para vocês, né? Tranquilidade, mas com um pouco mais de critério, ok? Porque muitas vezes a gente percebe que essas coisas não são efetivadas. E as coisas vão indo pelo ar e pela palavra. Graças a Deus, a vontade de Deus é soberana. E às vezes quando os homens erram muito nessas questões, Deus acaba intervindo em muitos cenários e colocando muitas coisas no lugar. Mas olha, pensa comigo, né? Tudo aquilo que nós vamos fazer para o Senhor tem que ter ordem e decência e ser feito de forma adequada. E você estabelecendo planejamento, você está sendo responsável com a manutenção da igreja, com as propostas que são colocadas para essa igreja. Você está sendo responsável diante de Deus para estar tratando tudo com zelo, com carinho, com cuidado, de uma maneira transparente. Olha que transparência. Isso aqui não é transparência, irmãos. Nós não estamos precisando disso, né? Então, olha, é muito bom, ok? Pensa nesse sentido, tá bom? Vamos avançar. Bom, aqui eu montei uma imagem apenas para a gente entender a aplicação de uma outra ferramenta, que é o seguinte. Eu vou voltar aqui
Vocês estão percebendo que eu tenho a contratação do engenheiro, a apresentação das demandas, análise do parecer técnico. Isso exige uma organização, né? Então a gente precisa entender que ali nos microprocessos eu tenho muito o que fazer, ok? Tenho o que fazer, o como fazer, quem é que fará, quem será o responsável, como que eu vou fazer. Esse como, a gente não pode estabelecer que esse como aqui podem ser nossos objetivos e metas parciais. Hein, irmãos? Podemos, né? Quando fará? Né? Então, isso aqui é um estabelecimento de um cronograma, né? Quem fará e quando fará. Né? Quando será feito? Quem fará? Onde fará? E por que fará? E quanto custará? Esse pedacinho, essa rodelinha aqui, ó, em vermelho, representa uma ferramenta que nós conhecemos como na área da qualidade 5W2H. Então aqui ela já está bem clara, né? Essa ferramenta nada mais é do que a aplicação dessas perguntinhas para que a gente sistematize um plano de ação, um cronograma de ação, um planejamento. Né? Bom, a partir daqui, nós vamos estar embasados o que? Na nossa missão, visão e valores. Então, o que eu vou fazer, a igreja, que a igreja vai realizar, tem que estar pautada na sua missão, visão e valores, para que se alcance objetivos e metas, ok? Que conduzam essa igreja ao crescimento. E aqui eu coloquei uma área de extrapolação aqui, tá vendo aqui? Então, onde são envolvidas pessoas interessadas. Quem é interessada no crescimento da igreja? A comunidade, a sociedade, entre outros, né? Comunidade eclesiástica. Então, a partir do momento em que nós alcançamos esse crescimento, vocês lembram ele lá, tanto espiritual como estrutural, novos objetivos e metas surgirão, novos desafios para essa igreja, ok? Eu sistematizei dessa maneira, isso aqui foi uma sistematização minha mesmo, para que ficasse clara a importância dessa ordem, né? O que fazer, como fazer, quem fará, quando fará, onde fará, por que fará, quanto irá custar, para que a gente consiga ter uma ideia, né, e responder a essas perguntas de uma forma em que nós não saiamos da nossa missão, visão e valores, né? Que a igreja cresça dentro dessa missão, visão e valores, ok? É isso aí, irmãos, para não sairmos, né, dessa missão, visão e valores, ok? Estamos quase chegando ao final. Aqui eu coloquei, irmãos, um exemplo de uma planilha de um plano de ação com base no 5W2H. Essa planilha eu vou fornecer para vocês, ok? Tá bom? Desculpem algum errinho aí, que às vezes eu cometo na linguagem, ok? Mas é um documento bem objetivo, eu vou encaminhar para vocês, ok? E aí, como que funcionaria isso? Vamos pensar aqui. O que, né? Contratação do engenheiro. Eu colocaria aqui o que? A contratação do engenheiro. Como? Esse como seria a conta. Vamos dar um exemplo. A partir de 3 orçamentos que serão buscados no mercado
ou através de indicações. Quem vai fazer? De repente eu vou usar aqui de novo o nosso irmão Alan. Aí qual é o início? O início ele vai ter do dia 2/4 até o dia 20/4 para poder estabelecer essa ação. Onde vai ser, né, feito isso? Aqui o onde a gente pode pensar, isso pode ser feito na própria dependência da igreja. Aqui a gente pode pensar também através de reuniões periódicas, né? No como, na verdade, vai ser feito por 3 orçamentos e através de reuniões periódicas para discussão das propostas. E o onde aqui é nas dependências da igreja, ok? Por que vai ser feito isso? Lógico, eu preciso, né, de um porquê. O porquê eu preciso prestar contas, né, à comunidade local e preciso de um engenheiro com habilitação técnica para a realização da obra, tá certo? Quanto custa? Essa obra ela vai ter um preço estimado de R$ 200.000, por exemplo, né? Então, porcentagem de completo, hoje, situação atual, são só controles que você vai fazendo depois. Então, aqui são campos de preenchimento e aqui são campos de controle. Tá certo? Ok? Quantos por cento completo, né? Hoje. Então, hoje eu ainda não consegui os 3 orçamentos, né? Então, vamos supor consegui 2 orçamentos. Então, 2/3 está completo. Ok? Só para vocês entenderem um pouquinho de como funcionam essas coisas aqui. Tá bom? Irmãos, nós estamos chegando bem pertinho do final da nossa aula. E aqui, irmãos, eu não vou cobrar essa atividade de vocês, tá? Mas aquele aluno que queira desenvolvê-la, pode fazer essa atividade e me encaminhar no e-mail ou postar até na própria videoaula ali para sociabilizar com o pessoal, ok? Né? Então, assim, sua igreja, direcionada por Deus, impulsionada pelas circunstâncias, decidiu estabelecer um projeto de missões urbanas. Para organizar a discussão, o pastor local solicita um escopo construído de forma ordenada. Aí eu estou pedindo para vocês criarem um diagrama de bloco com macro e microprocessos e um plano de ação para servir de base para o projeto final, que prevê desde o treinamento e capacitação dos participantes, o input, até o envio da equipe para atuação, ou seja, o envio da equipe é o output. Então aqui estou falando, faça um brainstorm, converse com seus colegas. O que eu acharia legal, talvez, vocês pensarem em fazer, seria discutir na aula, né, na área de comentários, e irem conversando sobre uma aplicação. Né? Faça uma parte, outra, comentem, olha, ficou legal. É uma sugestão, tá bom? Se tiverem tempo, disposição para isso, o professor vai ficar contente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um Word comum e vou tentar fazer rapidinho aqui um diagrama de bloco para vocês, ok?